Glória a Deus. 2 Pedro. Capítulo 3, verso 8. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano, com a graça de Deus. Eu quero deixar uma palavra para nós neste ano, que se finda para esse ano que se inicia. Esse ano é o ano, nós todo ano temos assim algo de Deus na passagem do ano para dizer à igreja. O ano passado o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito da revelação que Ele traria aos filhos neste ano de 2020. E realmente foi um ano onde nós pudemos ver que Deus se revelou a seus filhos. E nesse ano de 2021, o Senhor me deu uma palavra sobre separação, santidade ao Senhor. Estamos vivendo um tempo que o Senhor está exigindo de nós uma santidade, uma busca de separação. Consagração é separação. E o Senhor me deu uma palavra para ministrar essa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo abrir o entendimento para entender o que o Senhor quer revelar para nós neste ano de 2021. Amém? 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Nessa noite o Senhor quer nos ensinar algo importante. Quando nós falamos de ano, logo nós pensamos de um período longo. Porém, um ano é composto de dias. E nessa noite eu quero trazer uma palavra debaixo de um tema, acredito que bem oportuno. 3 dias importantes que Jesus fez menção. 3 dias importantes que Jesus tem em mente. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, que Ele abra o nosso entendimento para essa revelação. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. 3 dias importantes que Jesus trouxe à memória. Nós estamos chegando ao final deste ano com um peso muito grande. Porque este ano foi um ano atípico, onde nunca se viu na história da raça humana um mau tamanho como nós estamos vendo nos dias de hoje. Talvez os professores de história terão muito assunto futuramente quando lembrarem desse dia, se Jesus não voltar. Esse ano foi um ano atípico, composto de dias. Então eu pedi ao Senhor uma palavra para que nós venhamos estar atento àquilo que está acontecendo à nossa volta. Desde março nós estamos passando por este mal. E ao contar os dias deste ano, foram mais dias preocupantes do que dias aproveitáveis. Se perguntar aqui, cada um tem em mente um dia deste ano que marcou. Talvez o dia que um parente seu próximo partiu, talvez uma data especial, porque nós somos pessoas que vai acumulando dias. É tão interessante que os dias na nossa vida vão se passando e parece que nós vamos ficando com vergonha do tempo que nós já existimos. Pode observar, nós vemos pessoas que vão avançando na idade e por avançar na idade vão retrocedendo no tempo da existência. Uma pessoa que tem 50 anos diz que tem 40, não é? Uns que tem 30 falam que tem 18. Porque dias
acumulados vão revelando que um tempo próximo está chegando. Um tempo próximo vai chegando. Que tempo é esse? O tempo da velhice, o tempo dos ais, o tempo das dores, não é? Então, nós que estamos ligados a esse tempo, estamos presos, não tem como sair deste tempo. Todos nós estamos ligados ao dia, mas para Deus não tem dia, Deus não se limita a esse tempo. Para Deus não está acontecendo pandemia, Deus não está sofrendo de velhice. Então, o apóstolo Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aqui está mostrando a grandiosidade de Deus e a pequenez humana. Deus não se limita a tempo, passado, presente, futuro. Nós nos limitamos a tempo, passado, presente e futuro. E é tão interessante que a Bíblia, ela não faz menção para nós numa virada de ano como nós estamos vivendo. Porque o mundo não gira em torno destes anos de vida. Nós estamos 2020 entrando para 2021. Deus não se limita a esse tempo. Para Deus não existe 2021. Para Deus não existe o calendário gregoriano, para Deus não existe o calendário judaico. Deus não se limita a um tempo. Mas nós que somos humanos nos limitamos a um tempo. Por quê? Porque cada ano que passa é um ciclo novo na nossa vida. É por isso que nós acumulamos anos de vida. Porque é um ciclo novo. A cada ciclo que vai entrando, nós vamos vivenciando dias na nossa vida. Deus não se limita ao tempo. Deus é eterno. Então, ao acumular esse tempo de vida, todos nós temos em mente. Quer ver? Talvez você sabe ou tenha em mente aquele dia que você foi o dia mais feliz da sua vida. Tem pessoas que têm dias que são felizes, tem pessoas que passam momentos de adversidade, tem pessoas que levam cicatrizes para o resto da vida. Quando você olha para uma cicatriz, e nessa sua cicatriz tem uma história por detrás. Então aquele dia foi um dia diferente na sua vida, foi um dia atípico, aonde você, com uma marca, uma cicatriz, você traz à memória aquele dia de dor. Quando você olha para o filho que nasceu, a filha que nasceu, você tem em memória, por isso você fala, tantos anos tem meu menino, tantos anos tem minha menina, foi um dia alegre. Outras pessoas, quando pega a carteira de trabalho, olha, abre lá, e olha a data que iniciou na empresa que trabalha. Há tantos anos na empresa. Então, dias na nossa vida são muito importantes, porque dias nós acumulamos experiência, nós acumulamos acontecimento. Quer ver? Você tem 50 anos de idade, mas se eu perguntar para você, em palavras, traduza para mim nesses 50 anos. Pastor, com 7 anos eu entrei na escola. Ei, pastor, que tempo bom. Professora batia, mas era tempo bom. Não é? A pessoa pode puxar a memória, trazer a memória o aniversário de 15 anos. Pode trazer a memória o dia que conheceu essa esposa, esse esposo. Nós pegamos 50 anos e nós começamos a fracionar em tempos na nossa vida. Nós pegamos 50, 30, 60 e começamos a fracionar. Nós não conseguimos trazer à memória a nossa vida plena ou completa nesse período. Mas nós trazemos na nossa memória dias que foram marcados por acontecimentos. Dias que foram marcados por algo que trouxe dor ou trouxe alegria. Trouxe realização ou trouxe frustração. Então, o dia na nossa vida é muito importante. O dia na nossa vida é muito importante para ser vivido de uma forma com sabedoria. Por isso que o salmista, no Salmo 90, ele pede ao Senhor, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio.
Eu posso interpretar isso dizendo assim: Senhor, me ensina a entender o propósito da minha vida, para que eu viva plenamente este tempo de vida que vivo, sem perder tempo. E quando nós falamos viver a vida, não é aproveitar a vida em momentos de forma a pensar, daqui a um tempo eu vou morrer. Então daqui a um tempo eu vou morrer, eu vou comer demais, eu vou fazer isso que eu quero, eu vou fazer isso que eu gosto. Ei, entenda, Deus está querendo que nós venhamos a marcar dias na nossa vida debaixo da sua presença. Então este ano de 2020 que finda, para Deus não existe, existe para nós. Por quê? Porque é um ciclo de vida que se inicia. Então 2021 é um ciclo que se inicia, é a oportunidade que Deus nos dá para viver intensamente a um propósito que Ele tem para nós. Para que ao passar este ano de 2021, com a permissão dEle, nós venhamos ter em mente que certo dia deste ano foi marcado a minha vida, Deus marcou a minha história, Deus marcou uma etapa na minha vida. Então, dias são muito importantes, no entanto que Jesus faz menção de 3 dias importantes na Bíblia Sagrada. Jesus é o parâmetro de vida que nós temos, Jesus é o parâmetro de medida. A minha salvação está em Cristo, e as palavras de Cristo me encaminham à salvação. Este é o propósito. As palavras do Cristo me encaminham à minha salvação. Se alguém perguntar assim, pastor, como eu faço para ser salvo? Atente para aquilo que Cristo ensinou. A partir do momento que nós atentamos para o que Cristo ensinou, nós temos um caminho da salvação. Nós estamos no caminho da salvação. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Então Jesus, sendo o caminho, ele transmite o caminho para nós através da sua palavra. Então, nesse dia de virada de ano, só vai ser uma virada de ano na nossa vida se nós entendermos que os dias que Ele nos dá é para trazer à memória que lá na frente vamos contar testemunhos deste ano de 2021. Então, Jesus faz menção para nós de dias, e dias que marcaram tanto a vida de Jesus, que Jesus traz à memória. Então, se Jesus trouxe à memória 3 dias importantes, é para nós não esquecermos desses 3 dias importantes que Jesus trouxe à memória. Primeiro dia que Jesus trouxe à memória, os dias de Elias. A Bíblia vai mostrar para nós em Lucas capítulo 4, verso 25. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é de Sidom, a uma mulher viúva. Olha só o que Jesus vai trazer à memória. Dias de Elias. O que aconteceu nos dias de Elias? Elias foi um profeta que Deus levanta no meio do caos, no meio de tanta impiedade e apostasia. Por quê? Porque Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, trouxe o mal para a nação de Israel. Uma grande apostasia foi vivenciada por Israel, onde a crise moral e ética da época era terrivelmente abalado a vida espiritual desta nação. De forma que a maldade imperava naqueles tempos, que Deus levanta um profeta, e um profeta de autoridade. Agora olha só que interessante, Deus levanta o profeta Elias no tempo do caos, no tempo onde o mal estava instaurado. E logo nós aprendemos uma coisa muito importante para nós fazermos para nós algo importante. Se Elias foi levantado em um tempo mau para ser o luzente de uma nação, e Jesus faz menção deste dia, Jesus está querendo trazer para nós uma observância. Jesus está querendo mostrar para nós algo importante. Porque o mal estava instaurado na nação.
Mas Deus havia sempre guardado alguém como um luzeiro no tempo da crise. Deus levanta Elias para reluzir a grandeza de Deus, porque o mal estava instaurado na nação de Israel. Israel estava sofrendo por algo ruim, e Deus levanta o profeta como luzeiro. Aleluia. Não, talvez você não entendeu. Deus levanta Elias como um luzeiro em Israel, no meio do caos. E Deus levanta Elias de uma forma tão poderosa que Jesus vai fazer menção de algo que aconteceu. Note que Jesus não falou da impiedade que estava acontecendo em Israel. Não. Jesus não falou da apostasia que estava acontecendo em Israel, mas Jesus disse que Elias foi levantado para trazer provisão, que é uma representação de Deus. Elias foi levantado como símbolo de que Deus provisiona a todos aqueles que são filhos de Deus, que têm a marca de Deus. Deus provisiona na vida de seus filhos. Você entendeu o que Jesus disse? Jesus disse, olha, existia muitas pessoas, ou seja, muitas viúvas no tempo de Elias, mas para uma só Elias foi enviado. Ó, olha que coisa linda. Eu posso ver que no tempo da crise, no tempo da maldade, no tempo das trevas, Deus levanta sempre um para mostrar a natureza de Deus. Deus levanta sempre um para revelar a sua natureza, porque nós temos um Deus que a natureza dele, a natureza de Deus é expressa na nossa vida, sabia? Quando Deus faz o homem na sua imagem e semelhança, Deus estava querendo que o homem fosse a imagem de Deus na terra, que fosse a semelhança de Deus na terra. O pecado transtorna a semente humana, não mais o homem é a imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas que nós vemos que estão aprisionadas nas drogas, na prostituição, no roubo, neste mundo que não tem cabimento de nós falarmos que é certo aquilo que eles falam que é certo, para nós é errado. O homem deixa de ser semelhança de Deus, imagem de Deus, para agora Deus revelar a sua imagem e semelhança na vida de seus filhos. Quando nós vemos um coral maravilhoso desse louvando, irmãos, eu posso tentar imaginar o que Deus pensa, eu posso vagar pensando no que Deus pensa. É por isso que a virtude do Espírito se manifesta em nós, porque à nossa volta existe tanto mal, tanto mal, tanto mal, que chega diante de Deus nas suas narinas como um ardor terrível de pecado. Agora você imagine o aroma de adoração que chega diante do Senhor. É por isso que ele se manifesta. Amém? Então, o mal que cobre tanto a terra e deixa o homem sem ser a imagem e semelhança de Deus, passa a ser semelhança à imagem de Deus quando entende que ele colocou plantado nesta vida para se revelar àqueles que não conhecem ao Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para Jesus, ele falou assim, existiu um dia, este dia foi no dia do profeta Elias, em que a terra estava má, a nação estava má, mas Elias foi um luzeiro para a nação. Porque olha só que interessante, e eu quero que isso aconteça na sua vida neste ano de 2021. Eu quero que aconteça isso em nome do Senhor Jesus neste ano de 2021, na vida dos filhos de Deus. Eu quero que aconteça este dia na sua vida, muitos e muitos dias aconteça isso na sua vida. Olha só, a Bíblia diz que 3 anos e meio não choveu na terra, a fome imperou, de tal forma, tão terrível, que para um homem não sentiu passar os 3 anos e meio. Pegou? Israel estava um caos 3 anos e meio, como estava Elias. Depois que profetiza que segundo a sua palavra não haveria chuva dos céus na terra, Deus disse assim, Elias, já profetizou? Sim, Senhor. Então agora vai ao ribeiro de Quiriate, porque lá eu já ordenei os corvos que te sustente.
Este ano será um ano que os corvos vão sustentar os filhos de Deus. Os corvos vão sustentar os profetas de Deus. Aqueles que são separados do Senhor e são separados para o Senhor. Haverá provisão de Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Os dias de Elias revela a provisão de Deus, a revelação da provisão de Deus. A nação estava um caos, como estava Elias, ribeiro. Cedo à tarde, o corvo vinha, trazia carne. Elias bebia do ribeiro. Aleluia! Não se preocupe, se você é separado de Deus, separada do Senhor, não se preocupe, porque Deus é o Deus da provisão. Mas pastor, o mundo está um caos, nós não somos regidos pelo mundo, nós somos regidos pela boa vontade de Deus. Aleluia! Nós somos regidos pela boa vontade de Deus. O ribeiro secou, a crise chegou para Elias. O que disse Deus para Elias? Agora eu quero que você vá a Sarepta de Sidom, porque secou o riacho, não secou Elias? Secou, Senhor, mas vai lá, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Irmãos, olha só, e o que falou Jesus nos dias de Elias? Que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias em uma casa. Irmão, sem ela saber, Deus enviou a provisão na casa dela, porque Deus conhecia o coração dela. Quer ver? Elias chega na cidade. O que aquela mulher estava fazendo na cidade? Catando graveto. Qual foi a palavra que ela disse para Elias? Quando Elias pergunta: o que você está fazendo? Eu estou catando os gravetos para levar para casa, para eu fazer um bolo cozido para mim e meu filho, e nós venhamos morrer. Foi essa palavra. Agora olha só, Deus, na pessoa de Elias, na figura de Elias, disse: faça o bolo primeiro para mim. Você teria coragem? Você teria coragem? Tudo que você fazer para um dos pequeninos do Senhor, você faz para Ele. E quando você faz para o Senhor, Deus abençoa a sua vida. Aquela mulher fez o bolo, tempo de fome, fez primeiro para Elias, Elias come. Pois assim Elias disse: a botija não vai faltar, a farinha não vai faltar da botija, e nem azeite vai faltar na sua despensa. O que aconteceu? A provisão de Deus veio para a casa da mulher, porque Deus conhecia o coração da mulher. O que é que Jesus disse? Elias foi para a casa da viúva, e daquela viúva, porque Deus conhecia o coração dela. Sabe o que eu quero dizer em nome de Jesus? Para aqueles que sabem e entendem para quem está fazendo, Deus vai trazer provisão no tempo da necessidade. Acalma o seu coração. Você liga a rede de esgoto, você aperta o botão e liga a rede de esgoto, TV funerária. Ali, irmão, a pressão sobe, dá calafrio, dá medo. Você fica com medo até de sair da porta da sua casa. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, o mundo está um caos, mas Deus cuida dos seus filhos. Amém? O que é que Jesus disse? Nos dias de Elias. Então os dias de Elias representam o que para nós? Milagre de Deus. Os dias de Elias, milagre do Senhor. A Bíblia mostra também que Jesus fez menção de um outro dia. Em Lucas 17, 26, Jesus está dizendo assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como nos dias de Noé. Que dias de Noé? Aqui não disse para nós simplesmente que os dias de Noé eram dias fáceis, eram dias difíceis, eram dias de apostasia.
E sempre que a Bíblia deixa registrado para nós dias de alguém, nós podemos sempre ver, irmãos, sempre que Deus levanta um filho de Deus na geração, sempre ele vai ser referência para o restante. Aqui Jesus fala assim, ó, nos dias de Noé, Noé era uma referência. Quando Noé nasce uma esperança para a humanidade. E que a intensidade de vida de Noé, e que a vida que vivia com Deus, Deus vem para Noé e fala assim, Noé, eu vou destruir a terra, mas vou poupar você. Olha, eu vou destruir a terra e vou poupar você. Nós conseguimos enxergar, irmão, a virtude de Deus na vida de Noé. E Noé entendeu. Deus disse, construa uma arca porque eu vou destruir a terra. Vai entrar na arca você, sua família e os animais. Porque eu vou destruir a terra. Num período de 120 anos, Noé começa a construir a arca e num período de 120 anos, termina. A Bíblia mostra para nós que Noé entra na arca e realmente aquilo que Deus havia dito aconteceu. Quando eles entraram na arca, Deus lacra a arca por dentro e por fora. E a água desce dos céus e sobe do abismo. A arca sofre neste período de chuva e de inundação 40 dias. Mas a arca só abre a porta em lugar seguro no período de 365 dias. Quando a arca estava segura para abrir a porta, em que sai Noé, sua família, os animais, para povoar a terra. A Bíblia diz que a vida começa em Noé. Noé planta uma vinha. Ó. Noé traz novamente a vida para a humanidade. Agora olha que interessante. Se você perguntasse para Noé, nos seus 950 anos, que dá aproximadamente 376 mil dias, em todos os dias da vida de Noé, num período de 950 anos, se você perguntasse para Noé, Noé, qual é o dia mais feliz da sua vida? Ele com certeza iria dizer, porque a Bíblia deixa registrado, que Deus prometeu a Noé nunca mais destruir a terra com água. E como sinal, Noé, que eu não vou destruir a terra com água, eu vou deixar o meu sinal no céu. Meu Deus! Então toda vez que dá aquela chuva serôdia, e que acaba a chuva, você vê aquele arco-íris, no final daquele arco-íris não tem duende. O diabo quer que as pessoas pensem que tem duende, não é? Aí tem duende, no final do arco-íris tem duende, que lá tem moedas de ouro. Diabo é diabo mesmo, né? Olha só, ali Deus estava dizendo assim, ó, Noé, eu vou deixar um arco, uma aliança eu faço contigo, que nunca mais eu vou destruir a terra com água. E se você perguntasse para Noé, Noé, qual é o dia mais feliz da sua vida? É quando Deus envia a chuva serôdia e no céu reluz aquele arco maravilhoso, porque ali é uma aliança que Deus tem conosco. Aleluia! Aleluia! Irmãos, quando você vê a chuva e depois daquela chuva tem o arco-íris, aquele arco de cores, ali é uma aliança que Deus fez com o homem. Aleluia! Eu não sei você, mas quando eu vejo aquele arco eu começo a glorificar a Deus, porque a aliança do Senhor está estampada diante de meus olhos. Aleluia! Então se perguntasse para Noé, Noé, qual é o dia mais feliz da sua vida? É o dia que eu vejo o arco de Deus no céu. Aleluia! Por quê? Porque ali ele fez uma aliança comigo. Aleluia! Vou correr, não tem jeito. Depois a Bíblia vai mostrar para nós que há um outro dia que Jesus faz menção. Se encontra em Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam. Olha só, a Bíblia mostra para nós que naquele dia de Ló, Jesus fazendo menção, ele traz para nós um entendimento maravilhoso. Quem era Ló? Ló não era ninguém antes de Abraão. Ló só passou a existir como pessoa importante depois que andou com Abraão. Olha só, irmão.
Olha, saiba com quem você anda para ter valor. Amém? Ande com o homem de Deus, com a mulher de Deus, e você vai ser conhecido como homem de Deus, mulher de Deus. A Bíblia mostra para nós que Ló só aparece na história depois que Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia deixa claro para nós que quando Deus sai com Abraão de Ur dos Caldeus, sai contigo também seu pai e seu sobrinho. O pai morre no meio do caminho, o sobrinho se desvia no meio do caminho. Continua Abraão com as bênçãos e vai Ló para uma cidade chamada Sodoma, próximo a Gomorra. E a Bíblia diz que era como o jardim do Senhor. Deus disse para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma, porque a impiedade está terrível. Só que Ló não era luzeiro. O que fez Abraão? Intercedeu por Ló. Intercedeu por Ló. Mas Senhor, tem misericórdia deles. Se tiver 50, o Senhor poupa a terra. Se tiver 50, por amor, 50 eu poupo. Se tiver 40, se tiver 30. Não tinha 10 justos em Sodoma. Se tivesse 10 justos, Deus pouparia a terra. Mas olha só, a oração de Abraão, intercedendo pela vida de Ló. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os anjos foram avisar a Ló: sai depressa de Sodoma, porque Deus vai destruir a terra. Irmão, imagine comigo, os habitantes de Sodoma e Gomorra não sabendo o que estava acontecendo. Mas Ló estava sendo avisado para sair daquele ambiente, porque Deus iria trazer juízo sobre aquele ambiente. Meu Deus! Se perguntasse para Ló, qual foi o dia mais importante da sua vida, com certeza ele iria dizer: foi o dia que Deus enviou os anjos na minha casa para me avisar que Deus iria destruir a terra. Então, quando Jesus faz menção do dia de Ló, Jesus está fazendo para nós o quê? Que haverá Deus de trazer juízo sobre todas as nações. Haverá Deus de trazer juízo às nações ímpias. E o que a Bíblia deixa registrado para nós é que Deus avisou a Ló para sair da cidade, porque haveria de destruir toda Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo para nós através do anjo da igreja: Deus vai trazer juízo às nações. Não deixe Sodoma e Gomorra contaminar você. Aleluia! Aleluia! Então o que Jesus disse para nós, irmãos, para lembrar do dia de Ló: se Deus trouxe juízo a Sodoma, vai trazer juízo também a estas gerações futuras que estarão sobre a terra. Como é triste nós vemos uma Argentina se vangloriando em festa por causa do aborto que foi legalizado. Como é triste. Satanás tripudiando nas nações, e Deus está dizendo para os filhos: cuidado, Deus vai trazer juízo. Se perguntasse para Ló, qual é o dia mais importante da sua vida? Com certeza vai ser o dia que estávamos indo em direção ao livramento e Deus destruiu Sodoma. Amados, tudo tem sentido. Dos 3 dias que Jesus disse a respeito deste dia memorável em cada geração, nós temos uma revelação maravilhosa. Por quê? Porque haverá apostasia, mas Deus vai operar milagre, como foi nos dias de Elias. Que o Senhor tem uma aliança com a sua igreja, como nos dias de Noé. E nós seremos salvos com um grande livramento, porque nós não estamos como os ímpios, nós estamos como Ló, livre da ira de Deus que virá sobre a terra. Jesus está voltando, e ele disse nesses 3 dias memoráveis: não se esqueçam desses 3 dias, porque tudo aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Ó igreja do Senhor, despertai para uma santidade, porque o Senhor está voltando, o Senhor está vindo, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Aquele que tem uma aliança com o Senhor vai ser livre
livre naquele grande dia do juízo de Deus sobre a terra. Arrependei-vos, consagrai-vos ao Senhor, porque o dia do Senhor virá como um ladrão quando ninguém imagina. O dia do Senhor virá como um relâmpago que aparece no ocidente e se desfaz no oriente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, é o ano de separação, é o ano de santificação. O Senhor está voltando, o Senhor vai arrebatar a sua igreja de um grande livramento, Ele dará a seus filhos, em nome de Jesus, estejais atentos. Aleluia, aleluia, oh Espírito Santo, aleluia, o Senhor está voltando. O Senhor está vindo. Oh, igreja amada, diz o Senhor, despertai, despertai, despertai. Aleluia. 3 dias em que Jesus faz menção, foram dias inesquecíveis, dias de memória daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer. Estejais atento, ó igreja do Senhor. Aleluia. Eu queria mais tempo, irmãos, mas eu não vou ter tempo, amém? Aleluia. O Senhor está voltando. O mal está acontecendo, mas vai haver milagre acontecendo. Apostasia nos cerca, mas milagres vão estar acontecendo. Aleluia, aleluia, porque Deus tem uma aliança com a sua igreja. Aleluia, tem uma aliança com a igreja. O Cordeiro de Deus, do qual o testemunho está aqui. O testemunho maior da nossa fé é o sangue deste Cordeiro, simbolizado no vinho, quando nós participamos da ceia do Senhor. Aqui está a nossa aliança, no sangue do Cordeiro de Deus nós temos uma aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh igreja gloriosa, vitoriosa, nós temos uma aliança com o Senhor. Caminha, porque Deus tem cuidado de nós e Deus vai continuar cuidando de nós. Caminha com o Senhor, caminha com o Senhor, caminha com o Senhor. Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continua caminhando no temor do Senhor.